Saudações, meus amores! Estamos ao vivo mais uma vez no projeto Na Luz de Sananda. Hoje com três companhias especiais, né? Hoje a presença especial da Aline aqui com a gente e dessa egrégora maravilhosa da Medical, através da Sabine e do Cris. É uma honra, uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui. A gente já acompanha o trabalho de vocês há muito tempo e já faz, né, algum tempo também que vinha no meu campo, no meu coração, né, que a gente se encontraria e faria um movimento e uma conexão. Então, estou muito feliz, né, sempre no momento certo, no momento divino perfeito, e a gente agora se encontra para trazer um pouco sobre esse grande mestre, né, sobre essa grande consciência, né, que faz um processo dos mais importantes, né, em toda essa transição planetária. Então, é uma honra trazer vocês aqui e falar sobre ele mais uma vez. Sejam bem-vindos. Gratidão pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria também saber e conhecer outro casal que faz um movimento conjunto nessa tomada de consciência do planeta, na transição planetária, despertando pessoas, e é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Gratidão, amados. Então, dentro do projeto Na Luz de Sananda, a gente tem essa prática de falar um pouquinho sobre a história, sobre a vivência, sobre a conexão do convidado, né, com essa frequência crística. Então, eu vou abrir para vocês trazerem um pouco, dentro dessa linda trajetória de vocês, o que é que representa essa frequência de Sananda, essa frequência crística, o quanto isso influenciou e como isso mexe, né, com o trabalho de vocês. Muito bem. Matheus, Aline, todos que estão assistindo aí, todos que estão prestigiando esse momento de unificação aí entre quatro pessoas e todos os outros que estão de pé, invisíveis, que chegam para fortalecer todo esse amparo energético que se fortalece nesses momentos preciosos. Para nós é uma honra, um amor muito grande estar participando com vocês também deste reencontro e num momento tão especial de podermos falar sobre o mestre do amor, né? Que veio fazer essa representação em Gaia e que hoje expande muito mais abrangências com o nome de Sananda, né? Tirando todo essa parte humana que a gente pôde conhecer do Cristo na Terra, né? A gente percebe que o mais importante desse momento tão grandioso que fala é que a gente reconheça que esse Cristo está renascendo dentro de cada ser humano, né? Todos que estão no processo de autoconhecimento, num processo de despertar, pode falar claramente que a energia de Sananda está, né, levantando muitas pessoas aí para um novo recomeço, para uma nova visão de olhar para isso tudo, reconhecendo esse Cristo interno, né? Essa energia crística que renasce dentro de cada um. E com essa importância dessa pura fonte de luz que retomou e volta desta consciência que esteve experienciando como um ser humano na Terra. Então, a gente fica muito feliz em poder falar um pouquinho de como Sananda representa isso tudo para nós. Eu vou começar colocando aqui o que me vem, né, sobre Sananda e nós, né? Jesus, quando esteve por aqui, disse assim: eu sou a videira e vós os ramos, né? E eu realmente entendo isso como nós fazemos parte do corpo de Jesus, de Sananda. Não sei se vocês também acreditam nisso, mas eu fiz os meus estudos a respeito disso e eu tenho, por causa dessa referência na Bíblia, a gente entende que ele já falou isso para a gente. Então, como nós também acreditamos que estamos todos em Deus, né, que somos todos parte da fonte criativa, a gente não imagina ele como separado, e sim como uma grande consciência que nos abrange e no qual estamos dentro, né? Então, isso é uma coisa bem legal de se falar aqui. Eu acho que talvez as pessoas não tenham pensado nesse sentido, mas olha só que fácil a gente perceber que nós fazemos parte, então não existe nada separado, né? Para começar nisso. Então, por isso que a gente está realmente voltando a essa consciência crística, a gente está voltando a ter essa conexão
que a gente nunca perdeu, mas que a gente às vezes sentiu que tinha perdido, né? Em algum momento, se sentiu pecador, alguma coisa nesse sentido, que era a visão que se tinha, inclusive antes de Jesus chegar na Terra, que ele chegou falando que os velhos mandamentos já não faziam mais sentido e que ele vinha agora falar que o amor era tudo que era necessário. Eu acredito que hoje nós estamos, 2000 anos depois, realmente retomando tudo que ele veio plantar, Jesus, né, encarnado, veio plantar a respeito do amor. Hoje eu acho que a humanidade está tendo a ideia de que realmente, gente, eu acho que acabou a brincadeira da dualidade aqui, vamos começar a retomar essa parte que estava tão gostoso, né, antes de se ter entrado na dualidade. Eu acho que a gente está retomando essa consciência do que já vivemos antes, de que era um mundo de amor, né? Vocês têm Sim, essa que impressão lindo também? esse sentimento. Sim, eu acredito nisso, até pela questão da gente entender a configuração do universo, né? Que dentro do universo existem as galáxias, dentro da galáxia existem os sistemas, uma coisa dentro da outra. Então, eu acredito que faz muito sentido, né? Como ele sendo na posição de governador planetário, todo ser encarnado, né? Dentro desse projeto planetário esteja dentro de um corpo, né, crístico, dessa energia chamada Sananda. E aí faz muito sentido a gente entender o quanto esse nome, essa energia é presente, né, em todas as linhas de estudo, em todas as linhas de pensamento filosófico, religioso, como se tornou um nome tão marcante, né, no planeta. É muito por conta disso, porque ele está em tudo e em todos nós, né? Então, por isso tomou essa proporção tão grandiosa e por isso ele se colocou como grande caminho para a fonte, porque se nós estamos dentro e ele e a fonte é o que está acima, né? Nós estamos dentro dele e ele dentro. Sim. Seu microfone fechou, Matheus. Ah, que nível. Acontece, às vezes o gatilho e aí solta a conexão. Então, nesse processo, faz sentido que ele seja esse caminho, como diz na Bíblia também, né? Porque é como se fosse um estágio de ascensão para se chegar à reconexão divina. Uhum. E essa consciência crística, eu vejo como um portal, né, para essa reconexão divina. É um dispositivo que há dentro de nós, né, para acessar essas nossas características, essas nossas qualidades divinas, que é representado pela energia do amor. E está muito relacionado à nossa origem genética. Como que vocês veem essa questão da origem do ser humano, de como ele foi projetado e o quanto a essência desse projeto também está relacionada ao amor, né? Porque se a gente estudar o código genético mais a fundo da humanidade, é a base, né? É esse amor. E aí a gente está retomando e ressignificando isso também, né? Sim. Eu acho que tudo se resume a começar a entender como que funciona isso tudo, a gente procurar dia a dia entender um pouco mais o que é o amor através do não julgar nada e nem ninguém, né? Eu acho que é o grande primeiro passo para isso tudo, é saber que cada escolha, cada forma que as pessoas transitam a sua trajetória em Gaia, independente de acreditarem ou não na espiritualidade, de saberem quem é ou não, Sananda ou qualquer outra situação religiosa, filosófica e tudo mais, procurar entender que tem caminhos muitos diferentes para a gente poder resignificar tudo isso. E o não julgamento, acho que é a primeira coisa que a energia de Cristo, né, de Jesus, veio para trazer todos esse leque de situações, de procurar abranger o que significa realmente o que ele veio trazer para nós, né? Tanto na parte genética quanto na parte espiritual. Então, é caminhar sempre olhando, né? Procurar reverberar cada vez mais o amor e entender as escolhas do outro. Eu acho que é um passo muito básico e fundamental para isso tudo. Uhum. Eu, por uma época, eu comecei a ouvir, né, o que hoje eu sei que foi Sananda. Começou nos chamando, eu estava com
mais 3 amigas, e nós tínhamos sido intuídas a fazer umas trocas de ferramentas energéticas que nós tínhamos na época, reiki, alguma coisa assim, e isso foi em 2018. Nós recebemos uma comunicação. E quando nós deitamos para fazer essa troca, porque a gente já tinha feito em duplinhas, aí a gente pegou, fez esse intervalo, então veio essa comunicação. Quando nós deitamos, eu ouvi, e uma amiga ouviu, e a outra viu Sananda conosco. E só depois dessa troca energética que na hora uma pessoa falou assim, nossa, eu ouvi, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu também ouvi, e a outra amiga falou assim, você sabe quem estava o tempo todo aqui conosco? Jesus Sananda, ela falou assim. E aí que eu descobri quem era Sananda, enfim. Mas olha só como que a gente faz os nossos trabalhos energéticos visando essa integração, esse amor, e ele sempre está presente. Então, ele sempre falou isso para a gente, mesmo sem a gente intencionar, se a gente está fazendo um trabalho desses, sempre ele está presente, né? Como sempre está, porque somos parte dele. Mas dizendo que a gente está intensificando aquele amor, né? E nessas minhas... O que eu ouvi também faz muito sentido com o que o Cris falou. Teve um dia que eu ouvi assim, porque eu sou de origem evangélica luterana. Então, numa época eu estudei Bíblia e tal, e como a maioria de vocês provavelmente conhece alguns trechos, e uma coisa que me veio na cabeça também é assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí eu pensei, nossa, isso faz sentido. O reino de Deus é o reino do amor, né? É a 5ª dimensão que nós estamos abrindo aí na Terra. Então, se eu entrar na 5ª dimensão e viver o amor, eu não preciso me preocupar com nada. Tudo chega até mim. Tudo chega, né? Vocês já tiveram experiências de estar no fluxo. Eu não falo que nós estejamos todos os dias, mas quando a gente entra no fluxo, gente, as coisas caem. A gente não precisa fazer um esforço que as pessoas chegam e te trazem o que você precisa. É muito lindo isso. Então, aí só que eu reproduzi essa frase para as pessoas, né? Eu falei, vou falar isso que eu ouvi aqui, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu tirava a parte do e a sua justiça, justamente porque eu achava que, puxa, a justiça de Deus, é aquele cara bravo que vai punir, ainda tinha aquela ideia de que as pessoas entenderiam dessa forma. E aí eu parei para pensar realmente, eu falei, gente, o que é a justiça de Deus? Deus não julga, né, gente? Então não há justiça, né? Então, essa história que foi trazida em todos esses programas, né, sobre esse Deus justiceiro e arbitrário, que decide quem é bom, quem é mal, o que é certo, o que é errado. E a gente entendendo como fractais da fonte, é que tudo é experiência, né? Vivi esse lado, vivi aquele lado, vivi isso, vivi aquilo, estive como vítima, como algoz, tive daquela experiência naquele... A gente já foi tudo nessa história cósmica. Então não há como... E quando a gente puxa toda a linha de qualquer ser, a gente chega na fonte. Então não tem como eu dizer, olhar para aquele ser e falar, nossa, como ele é inferior, como ele está sem consciência, o quê, né? Se você puxa o eu superior dele, ele está no mesmo lugar do que a gente, né? Só que esse fractal aqui está escolhendo uma experiência simplesmente diferente nesse momento, né? Como que vocês veem toda essa diferença consciencial que acontece agora nessa transição planetária, tantos níveis de consciência dentro do mesmo planeta, né? Que projeto impressionante que está acontecendo nessa transição de Gaia, né? Toda essa experiência que isso gera, né? De relacionamento com tantas formas de pensamento e tantas consciências diferentes nesse momento. É uma parte muito bonita, porque a gente percebe que o que nós estamos fazendo aí está reverberando para muitas pessoas. Porque sempre tem pessoas perguntando o que é isso, como que funciona a sua energia, com que você trabalha, quais as consciências que você canaliza, quais foram as mensagens que você recebeu, o que você entende sobre o universo. Então as pessoas estão abrindo para esses caminhos mais esotéricos, mais pós-localidade, está saindo dessa estrutura material, dessa coisa física, e está se falando um pouco mais
de espiritualidade. E a gente percebe que tem, né, um monte de caminhos, né? Cada um tem a sua verdade, então não dá para a gente especificar exatamente uma coisa só. Mas o mais real é que a gente está percebendo que as coisas estão acontecendo realmente em bate-papos como esses que a gente está rolando agora. O que se forma em luz em um momento como esse, a gente não tem ideia de como que isso reverbera, do quanto isso espalha para aqueles que estão à nossa volta e que não fazem nem ideia do que é uma transição planetária. Está dentro de casa assistindo uma televisão, se distraindo com um programa aleatório, ou está com alguma dificuldade dentro de casa, ou está passando por uma situação de estresse, e um bate-papo desse falando de uma única coisa, sintonizados em uma só frequência, e todos que estão envolvidos juntos, imagina o que isso não chega para essas pessoas. Então a gente sabe que não tem ninguém fora desse movimento todo. Por mais que você esteja aleatório do que esteja acontecendo em termos de teoria, em termos de consciência, de coisas que você pode manifestar ou verbalizar normalmente, para todos estão chegando de uma forma quântica, de uma forma energética. E todos nós estamos fazendo as mesmas coisas, né? A gente sabe que o trabalho que se torna quântico através de energia, não importa a ferramenta que você trabalha, não importa o curso que você fez ou o ser que você canaliza, a gente sabe que tudo está sendo movimentado através de energia, através de ondas vibracionais, e isso está abrangindo a todos, gente. Então, é um movimento lindo, universal, planetário, que não teve escolhas nenhuma de separação, né? Não chega naquele somente que está despertando, não chega naquele que está dentro de uma religião, não seja naquele que nunca jogou um papel de bala no chão ou qualquer outra coisa, né? Não está chegando somente naquele que está num asilo, num hospital ou até mesmo num presídio. Está chegando para todos, gente. Então, é um movimento muito grandioso, muito, muito, muito grandioso, e se tornou mais fantástico ainda porque a gente consegue ainda dar nomes para essas entidades que passaram por aqui, por esses avatares que passaram por aqui e deixaram o seu legado, deixaram a sua energia e se manifesta através de nós, né? Porque tem tantos que se alinham com as mensagens de diferentes consciências, de diferentes entidades, de diferentes seres. E isso gera uma energia de satisfação para todos, assim. Então, cada um dentro daquilo que é verdadeiro para si no momento. Se tratando de amor, tudo está chegando maravilhosamente bem para todos. De uma frequência, né? Então, independente de por onde você acessa essa frequência, qual é o canal que chega essa energia, né? Essa frequência chega. O pai João da Luanda me disse uma vez, que eu nunca mais esqueço disso, que é a divisão espiritual, né? Essa repartição de entidades, né? Essa entidade, essa linha, essa linha, tudo era uma questão de arquétipos que mexiam com pontos diferentes do nosso ser, né? Mas que no final todos eram a mesma consciência, né? E aí Sananda tem muito a ver com isso, porque é como se juntasse todas essas consciências e ele fosse essa figura representativa, né? E como vocês veem Sananda também como essa ponte para que a gente possa iniciar o processo de interação intergaláctica, extraterrestre, interplanetária. Se fala muito que Sananda faz muito essa ponte de se colocar como um canal de seres, né, que são de outras raças e de outros lugares, mas que ainda a imagem pode não representar familiaridade para muitas pessoas. Então, Sananda Jesus é muito também aquele que faz o porta-voz de aparecer, né, para essa pessoa com uma energia, uma frequência superior, mas que ainda não consegue acessar uma visão diferente de aparência, ou ainda tem, talvez, registros de medo com relação às aparências estelares, né? Então, Cristo tem sido muito também esse portal de dar o acesso a frequências superiores àqueles que ainda não estão abertos a outras imagens, outros plasmas, né, de aparência também. Sim, acho que está chegando, a consciência crística, ela chega através
de cada identificação que cada pessoa tem, né? Mas esse assunto específico, Sananda às vezes vem no nosso curso 1 da Medical, né? Ele dá uma comunicação, assim como Maria em todos os cursos, e Cryon, que é o nosso guia-mestre, assim, o porta-voz da equipe da Medical, e que a gente sabe também que a gente faz parte dele em outra dimensão. De Sananda em uma dimensão, e de Cryon, todos fazemos parte em outra dimensão. Mas aí ele vem trazer comunicações, mas a gente nunca considerou essa interação, né? Claro, a gente tem aquelas visões de que ele é pleiadiano, né? O Cris tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? E vocês com certeza, então a gente pode falar disso. Eu estou aberta a ouvir mais sobre isso. Falar de Sirius também, né? Sirius A, né? Não lembro agora se foi Sirius A ou Sirius B, mas que disseram que ele tinha vindo também dessa frequência siriana, né? Esse fractal, Jesus, né? Que tinha uma frequência siriana também. E Madalena, né? E Madalena também, assim como ela, né? Porque já estavam juntos anteriormente, né? Antes da encarnação. E Maria também se fala muito sobre a sua regência em Pleiades, né? Sobre fractais de Maria que dão aulas em Pleiades, né? Que dão aulas para crianças em naves. Enfim, eu já vi várias histórias sobre isso também. E quanto vem a trazer essa imagem estelar desses avatares também, né? Das suas antigas origens estelares, porque assim como nós agora estamos buscando as nossas origens estelares, eles também, né? Possivelmente têm ligação com algumas raças estelares. E é bem interessante esse processo, né? Porque aí aproxima das pessoas isso, entendendo que Jesus também era um ser que veio de um outro lugar. Eu acho que esse é um bom portal para as pessoas começarem a trabalhar essa aceitação sobre a vida estelar, né? Olha, Jesus também veio de uma origem estelar, ele também é um ser, né, que veio de um outro desenvolvimento e não necessariamente foi projetado no gene da raça adâmica, né? Pode ter tido outras hibridizações, enfim, a gente sabe que o nascimento dele também foi todo estelar, todo diferente, né, do processo natural, e muito por conta disso também, por conta desse DNA diferenciado, né, que ele continha também nesse processo de avatarização. Agora, outra coisa que eu ia perguntar para vocês é o quanto foi importante esse trabalho de Jesus e essas falas que ele trazia sobre a nossa capacidade de alcançar essa consciência, né? Muito foi trazido que nós iríamos viver uma experiência aqui, depois ele nos salvaria, nos levaria para um trabalho ascensional. Mas hoje a gente já compreende que todos que aqui estão, e o Cris já falou sobre isso também, têm a capacidade de ascensão do caminho que ele fez, né? Trilhar aqui nessa experiência, e ele mesmo disse isso, né? Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, e até hoje ele ainda fala isso. Recebi muitas comunicações dele dizendo, sim, vocês podem ser Cristos, vocês serão Cristos nessa terra, essa consciência está disponível para vocês. Então, foi grande a importância dele também, eu queria saber a visão de vocês sobre isso, de deixar na grade planetária esse quantum energético de consciência crística, e como se isso deixasse um quantum possível para outros acessarem essa consciência, né? Como se a encarnação dele tornasse viável a cristianização, né? Dos seres que aqui estão. Olha, eu acredito assim que as parábolas de Jesus, elas não só foram como são tão esotéricas e metafísicas que durante esse período todo a gente não conseguiu compreender nada, né? E agora aos poucos a gente está podendo conceber isso, não compreender que todas essas parábolas faz muito sentido naquilo que a gente faz hoje. A gente percebe que tem situações, que tem processos de autocura que a gente realiza, autocura, né? Empoderamento de pessoas, elevação de energia vibracional para que a pessoa entre no processo de cura por si só, que era o que Jesus fazia antigamente. Tem vários exemplos de tantas situações que nós estamos se aproximando de ser esses avatares em vida, como ele passou isso para nós através de todas essas parábolas.
que não teria nem possibilidade de a gente compreender durante esse período de 2000 anos, devido a essa predominância de predadores que os humanos ainda tinham com os outros. Agora, imagine se todos acessassem uma sabedoria dentro de uma energia de dualidade, né? Foi dessa forma que a gente se corrompeu devido a outras civilizações mais antigas que nós tínhamos total controle e manipulação desses poderes todos, né? Então a gente percebe o quanto que é importante a gente estar começando a retornar para esse caminho da compreensão que ainda não é compreendida de uma forma total. E aos poucos a gente está acessando essa sabedoria que ele deixou através dessas escrituras. Eu mesmo tive muitos julgamentos durante o meu processo de despertar, até porque não colocava foco naquilo que estava escrito, né? Muitas vezes debatia, mas a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi isso, a Bíblia foi aquilo, mas tem tanta coisa legal, cara, tem tanta coisa muito real ali dentro, que é o que nós fazemos hoje. Então, eu tirei aquela visão de julgamento que eu tinha de qualquer tipo de escritura, porque tem muita coisa legal. Mas essa questão de que Cristo voltaria é uma forma tão metafórica, porque hoje eu compreendo que ele quis dizer que Cristo voltaria dentro de cada um de nós, que todos nós possuímos a herança divina, todos nós temos esses poderes divinos e crísticos por herança, né? De uma certa forma, colocou de uma maneira que nos deixou um pouco confuso, porque nós achamos que Deus fosse abrir o céu, descesse nos cavalos de fogo e viesse salvar a humanidade. E não é isso. Ele mostrou que esses poderes, né, além da matéria, metafísico, estavam renascendo dentro de cada um, e chegaria um momento que todos iam perceber isso. E aí ia rolar um processo de unificação, de a gente sair do julgamento, começar a entender um outro, realmente praticar o que a gente conhece, entre aspas, do amor, né? Desejar o máximo de bem a si mesmo para reverberar o próximo, começar a se amar. Quantos de nós aí não passamos um período aí da nossa trajetória, né, chutando balde de todas as formas, porque a gente não olhava para si mesmo, a gente olhava para o próximo, né? Não se via como o primeiro ser de presença que você teria que ser. Primeiro é você, primeiro fique presente, primeiro seja presente, primeiro se centre para depois a gente começar a trabalhar do lado externo. E a gente está caminhando para isso. Nem todos nós ainda estamos centrados como devemos ser e como a gente vai chegar. A gente está, né, reconstruindo isso tudo. Então, Sananda traz muito isso, essa energia para nós hoje em dia. Não uma energia dogmática, filosófica, do cristianismo ou qualquer outra situação, mas a gente tem uma grande admiração, um profundo respeito pelo Jesus, o Cristo, que esteve na Terra e demonstrou o que é se aproximar do amor, né? Numa totalidade que não é compreendida, mas a gente pôde perceber ao ponto que ele chegou para nos demonstrar o que seria o amor na raça humana, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. A gente fala, Matheus, de coisas que só a gente vive. A gente não tem muito estudo do que as pessoas falam a respeito, do que os outros, talvez, canalizadores tragam de informações. O que a gente costuma falar é o que acontece com a gente mesmo. Então, talvez não sejam as mesmas informações que a gente tenha, mas, enfim, todas elas fazem sentido, né, em algum nível para todo mundo. Mas o mais importante é isso, né? Essa energia do amor é o que há e é o que nos criou, né? E se a gente chegar e se elevar nessa energia, a gente tá. Eu sempre falo que são só 4 letrinhas que a gente precisa praticar, não precisamos nem saber nada mais que isso. Se a gente escolher, né, nesse caminho, assim também como esse mestre nos falou, que tínhamos 2 caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Por muito tempo a humanidade ficou usando o caminho da dor, né? E por várias questões. A gente se afastou muito de Deus com a energia do medo, né? Também tem uma parte lá que fala em algum lugar das escrituras que existe 2 energias primordiais, o amor ou o medo. O que não é, o que te aproxima de Deus, o amor ou o medo, né?
Então, é uma questão para a gente olhar. Tudo que me gera medo, e o medo é a separação, né? E todas as energias que não são amor são ligadas ao medo. E aí a gente resolveu experimentar essas energias como centelhas divinas que somos, da separação, do medo até do nosso semelhante. Outro dia eu estava conversando com o Cris e falei, gente, nós temos medo de nós mesmos, dos próprios humanos, porque a gente não tem medo de outra coisa, acho que o grande medo da humanidade é do próprio ser humano. Imagina como os nossos amigos multidimensionais não nos enxergam também, né? Se eles baixassem aqui com as naves, como seria a nossa reação se com o próprio ser humano nós ainda não temos como aquele amor que deveríamos, né? A gente sempre fala que muitas vezes quando a gente está falando de moradas, né, de outras consciências, dos confederados, dos não confederados, aí a gente chega num ponto e, né, pleiadiano, arcturiano, felino, Sirius A, Sirius B, aí a gente chega, poxa, como chamam, os reptilianos, né? A gente fala, puxa, não, reptiliano não, calma, os caras são perigosos e alguma coisa. Mas, cara, eles são predadores assim como a raça humana, sabe? A gente ainda mata uns aos outros, a gente ainda se desrespeita, né? Até mesmo nitidamente em qualquer situação, dentro dos ciclos familiares, dentro do campo social no qual a gente vive. Então, nós estamos caminhando para esse processo de ascensão, nós estamos caminhando para uma compreensão maior do que é ser os humanos iluminados, os humanos confederados, fazendo parte desse ciclo grandioso da fonte criativa. Então, a partir do momento que a gente esteja aí caminhando dentro daquilo que é leve, divertido para nós, daquilo que te traz uma empolgação de estar fazendo, não uma obrigação, não uma forma de catequizar pessoas ou nesse sentido, trazendo algo que esteja trazendo resultado para a sua vida, né? Ter gente trazendo leveza no dia a dia, ter gente trazendo, tô despertando hoje de manhã, vou tomar um café, tô feliz, vou escovar meu dente, vou pentear meu cabelo, vou dar risada para a vida, né? Sair daquele espaço de reclamar, né, do dia a dia, de a gente acordar e trabalhar, ou seja lá, fazer o que for. Eu acho que a partir do momento que a gente esteja fazendo o que estiver fazendo e nos deixando feliz por mais tempo, eu acho que é o caminho mais legal aí que a gente tem que olhar no momento e perceber que essas energias estão fazendo essa diferença no nosso caminho e inclusive no governo total disso tudo aí, Sananda, né? E com a Maria também, que é maior um pouco, que abrange isso tudo, né? Mas a Aline não falou ainda, falando em Ela Maria. vai Fala, Fala um pouco de vocês, de como vocês se sentem assim, nesse casal que você estava falando com o Matheus. Eu estava aqui, né, aprendendo com vocês, estou aqui tendo uma aula. E aí o que estava me dando muito forte aqui, né, justamente que fomos preparados esses 2000 anos para agora poder olhar para essas escrituras e conseguir começar a entender o que ele queria dizer, né? Então é lindo, né? Tu ver, realmente olhar para trás e ver tudo que foi vivido, tudo que foi experienciado, quantas vezes viemos aqui, né? Quantas vezes retornamos para poder construir uma consciência de hoje estar aqui, realmente iniciando o entendimento do que realmente foi dito. Né? Pensar que toda a história foi baseada na interpretação que cada época teve daquilo que foi dito. Exatamente. Né? Então, simplesmente essa nova era vai ser uma nova interpretação, mais uma vez, né, de tudo aquilo que foi trazido e que está sendo, né, ainda canalizado agora. Então, isso mostra o quanto nós somos criadores da realidade, né? Porque a interpretação humana em toda a história foi a criadora da realidade que foi vivida em cada época. Sabe que é o bem legal disso tudo? A gente partir do princípio que nós não viemos para cá como pecadores. Eu acho que é o primeiro passo, a gente olhar e
achar que a gente não veio em dívida com nada, a gente veio para experienciar, né? Sim. A partir do momento que a gente olha para isso sem se julgar por nada vivenciado ou experienciado, a gente começa a construir outras formas de visualizar isso tudo, né? Tirar esse peso da culpa do passado, tirar esta forma de honrar os ancestrais naquilo que mais nos aproximávamos da dor ou da forma de dificuldades que a gente teria que passar para chegar até ser, né, mais próximo de estar ali com Deus, mais próximo de estar sendo abençoado por alguma coisa, por alguma entidade, por algum nome, por alguma energia. A gente saber que a gente veio simplesmente para trazer para a experiência da matéria aquilo que o espírito gostaria de vivenciar dentro desta história central de nossa alma sagrada. Então a gente começa a observar isso e mudar as realidades para as próximas gerações, né? Saber que essa abundância, que essa prosperidade que todos nós buscamos, ela está disponível para todos, ela não está disponível para quem vai na igreja, para quem lê um livro, para quem dá um curso, para quem canaliza, ou para aquele que está dentro do quarto e não sai para a rua para nada. Ela está disponível para todos. A partir do momento que você começar a olhar para isso e se abrir para que você entre nessas frequências de receber, né? Sair daquela energia de que tudo tem que ter uma dificuldade imensa para você conquistar algo, né? Isso são padrões, são condicionamentos que nos afastaram destas habilidades nossas, que nos afastaram desse processo de receber, desse processo de achar que você só recebe porque você tem que ser merecedor ou não. Quem disse que fulano ou beltrano merece o outro não? Tá para todos, gente. Deus, ele olha para todo mundo como uma única coisa. Ele não vai me julgar porque eu fui no banheiro e não dei descarga ali, né? Um exemplo tosco, mas é isso. Mas pensa bem, né? A gente partindo para olhar dessa forma, a gente começar a olhar para isso e começar a reverberar isso, daqui a pouco a gente não precisa falar nada, porque as pessoas começam a agir de uma forma diferente, começam a agir na alegria, não no medo, não na forma de escassez, de estar travada alguma coisa, porque eu preciso, né, procurar uma profissão, porque meu pai, meu avô, meu bisavô foi aquilo, eu quero seguir isso para honrar essa tradição. Sem saber que aquela profissão você vai ter que ralar para caramba, para, né, não tirando mérito nem falando de nada, né, mas se a gente olhar para uma coisa que a gente pode mudar os padrões e pode fazer aquilo que é verdadeiro para você hoje, não o que foi verdadeiro lá atrás e não o que foi lá atrás. E as coisas vão mudando sempre, as coisas vão, né, se alternando sempre. Daqui a pouco a gente acha, poxa, conhecemos um pouco de Sananda, vimos como a energia funciona, agora estou sabendo. Pronto, daqui a pouco cai mais um monte de coisa, fala, vamos lá, gente. Vamos aprender mais um pouquinho disso, mais um pouquinho disso, mais um pouquinho disso. Os aprendizados não cessam nunca, né? É. Cada dia cai uma ficha, assim, você fala, pois é, já falaram isso, né? Eu já tinha escutado isso antes, né? E é isso, e é nas próprias canalizações, né, que a gente foi vivenciando, né, e ali desde o início do nosso encontro a gente se conectou muito forte a essa energia crística, e quantas faces, né, a gente viveu de tudo isso. Sim. E nós acessamos inicialmente arquétipos muito relacionados à memória da história daquele momento, lá daquela passagem, né, e inclusive transmutamos muitas coisas dentro de nós, daquele período também, né? Eu vivi a crucificação desdobrado multidimensionalmente, foi uma das experiências mais intensas, impressionantes que eu já vivi na minha trajetória. Agora falando um pouquinho sobre a nossa vivência, né, dessa energia, eu tive um momento em que eu estava trazendo aqui canalizações, organizando um grupo aqui presencial, e num determinado momento eu me ajoelhei e eu fui levado lá para aquele tempo, né? Ele falou, filho, você quer sentir, entender o processo de como aconteceu tudo aquilo, né? E eu tinha uma sensação em mim, porque eu estava finalizando o projeto aqui, e eu tinha uma sensação que entrou em ressonância com aquilo que era deixar as pessoas que estavam aqui conosco, né?
porque nós tínhamos guardiões aqui do espaço como se fossem os discípulos da época, né? A gente recriou a história, né? Como se fosse ter entrado naquele espaço-tempo e ter recriado a história. E aí um dia Sananda disse para a gente, olha, está na hora de vocês viverem a própria história. Finalizem isso, porque já foi transmutado aquilo que vocês escolheram transmutar daquela história. E aí eu fui levado lá para aquele tempo, passei pelo processo de entender que eu não estava abandonando ninguém, que eu estava deixando com que essas pessoas seguissem os seus caminhos agora, né? Que nós já tínhamos entregado aquilo que eles tinham vindo buscar conosco em termos de frequência e de energia, né? A gente não estava para ser guru de ninguém, mestre, ou ensinar, né, nenhum tipo de linha de filosofia ou religião, mas de fazer ativações energéticas, como a gente faz, né, hoje ainda. Era realmente de construir esse quanto construir energético, um quanto energético e crítico enviar para o planeta, enviar né? para o planeta. Só que aí foi criando esse laço muito semelhante, sabe? Com a história. De nós em cima e eles abaixo. Não era isso, era para ser todo mundo junto, todo mundo igual, né? Só que não foi essa energia que foi construída. Então, chegou um tempo e disse, não é por aí o processo, né? Então, se é para seguir dessa forma, então não segue da forma que seria com essa intenção de gerar energia e quanto, né? Quanto energético. Foi um processo que cada um precisava trabalhar de fractais que viveram naquele tempo, né? Sim. É incrível a ressonância, né? Todas as pessoas que estavam aqui conosco eram pessoas que tinham vivido uma experiência naquela época, todas. E nós entramos nesse arquétipo e aí automaticamente atraímos as pessoas para fazer uma liberação coletiva de uma questão kármica, né, daquele momento. Inclusive, a gente fez aí várias meditações relacionadas a isso. E foi muito incrível, porque aí depois veio essa energia de Sananda numa outra frequência, né? Aí veio no processo ativacional crístico mesmo, né? Aí não apenas reprogramação de memórias, mas eu sinto assim que para mim foi um renascimento mesmo, né? Porque ali foi um movimento ascensional de Jesus, né? Ele passa pelo processo ali, e é o que diz a história, a gente não sabe se realmente aconteceu aquilo tudo que foi relatado, mas enfim, trazendo para essa verdade que eu acessei a partir de memórias e programas, foi um processo de viver aquela ascensão de Jesus, né? A partir do seu desencarne, e aí ter um renascimento crístico, né, dessa energia. E aí depois eu pude acessar várias outras frequências a partir disso, assim como a Aline também teve uma conexão fortíssima com a Madalena e intensificou muito o trabalho dela depois disso, voltou a atender nessa frequência. Então, para nós, assim, foi uma vivência muito de reprogramação da história, sabe? De reprogramar tudo aquilo que a gente ainda vivia ou se posicionava ou pensava sobre o nosso eu daquele momento ou sobre aquilo que tinha ressonância, né, com aquele tempo. Porque foi uma missão muito específica, né? Muito específica. Então, a gente vai viver esse processo do retorno crístico interno do movimento ascensional, né, crístico, mas de todo aquele cenário romano, todo aquele cenário que viveu ali, foi algo da época, muito específico. Né? Então, a gente teve que desmergulhar daquela frequência que a gente mergulhou. Mas foi lindo. E aí, depois, a gente foi aprendendo sobre todo esse processo de coletivo em cooperação, né? Que era a intenção primordial, e desfazer também a figura de que as pessoas não precisam mais de um mestre central para dizer tudo o que elas precisam fazer, como agir, né? E aí eu queria também uma visão de vocês sobre isso, porque a gente sentiu muito forte isso, dessas pessoas, elas terem sentido essa finalização do processo, porque elas precisavam muito de alguém o tempo todo para dizer, olha, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu penso assim? Ou eu penso assim? O quanto a gente está desenvolvendo a automaestria nesse momento? É aí que eu queria chegar, né? Que é um ponto crucial.
Sabe o que eu percebo bastante hoje? A gente passou por vários processos semelhantes, assim, dentro da história, né? Dentro daquilo que a gente vivenciou, até um determinado grupo ter vivenciado as mesmas circunstâncias. Mas acho que a grande pegada de estudo é a gente começar a olhar para essas questões de reviver determinadas situações devido a um nível de crença ainda que a gente tem de determinadas datas, de determinados fatos que a gente vivenciou. Na verdade, acho que a gente nem precisa mergulhar tanto para sentir no corpo o que a gente vivenciou lá atrás. Nós, várias situações muito semelhantes que na hora é até desconfortável isso tudo. E você sente realmente coisas no corpo, você sente situações acontecendo em relação àquilo, né? E... peraí que eu perdi o fio da meada, gente. Eu estava falando da dor, né? De tá semelhante a esse processo de dor. Mas, com o tempo... eu perdi, cara. Perdi o que eu estava falando. Eu diria que o que eles fizeram foi uma liberação de fractais, exato, né? Isso. Exatamente. A gente foi aprender isso na prática também, Isso. né? Foi um resgate. Encontram grupos também, certas práticas nossas, na maioria, que a gente traz uma história em comum. E nessa época o pessoal sofreu, hein? Quem mexia com energia, muitos foram presos em cavernas, a gente já teve muitos acessos dessa época, de pessoas que seguiam Jesus e foram praticar de Jesus, né? Pegou? Agora eu lembrei. E durante esse período que a gente buscou toda essa coisa de sensações e tudo, de passar por determinadas épocas, a gente construiu muito pódio durante esse caminho, né? A gente se colocou muito na síndrome de Salvador. Quantas e quantas vezes a gente veio nessa de querer salvar todo mundo, de querer trazer o outro para si ali e saber o que você tinha seria legal para ele. Quantas formas de catequização a gente se envolveu nisso tudo e que não nos trouxe tantas coisas boas, gente. Trouxe o quê? Trouxe competição, trouxe perseguição, trouxe fatos aí que a gente vivenciou na pele, né? Questões de preso, questões de estar em sanatórios, questões de ser esquartejado, ser assassinado, e por aí se abrange para esse lado mais cruel, mais sombrio da história. Mas a gente ainda veio com essas programações aos poucos, né? E essa desconstrução disso tudo, que é o que está levando nós a muitas vezes entrar nesses processos mais intensos, que hoje em dia a gente não escolhe mais vivenciar fatos tão assim, de ver em fogueira, ver que você queimou fulano, foi queimado, e é muito gostoso a gente começar a ver isso no começo, que nos traz empolgação, quem que eu fui, né? Quem validação. Validação. Só que a gente fica preso nessas minúcias do passado. A gente fica querendo saber cada vez mais. A gente tem uma base aí de 600, 800 a 1.200, a 2.000 encarnações. Imagina o que a gente for buscar, não vai ter fim isso, gente. A gente vai buscar. E é muito gostoso quando você começa a perceber que não precisa de muito isso mais. Né? A gente não precisa ir mais a fundo lá. A gente tem que estar concebendo pouco, que hoje em dia está todo mundo andando no mesmo nível, no mesmo caminho, né? Saindo um pouco dessa singularidade de dar o poder somente por externo, né? Crowell esse dia nos trouxe uma clareza muito importante, assim, que a gente vem nessa linearidade de buscar, né, qual é a minha missão de alma, né? O que eu devo fazer para me receber minha missão de alma? Ou qual a minha origem estelar, da onde eu vim? A gente traz essa programação ainda de uma coisa só, né? Como se a gente fosse buscar a nossa missão de alma, chegasse lá na frente e recebesse um prêmio daquilo, e finalizasse o seu caminho. Achei minha missão de alma, acabou, né? A gente tem que sair dessa singularidade e começar a olhar um pouco para o plural, para a multiplicidade do nosso ser, né? Porque isso vai nos dar empolgação o tempo inteiro. A gente está trabalhando com ferramentas agora, descobrindo essa forma de ativação. Pô, legal. Daqui a pouco você solta isso que chega uma coisa mais legal para você fazer.
E isso vai te dando várias missões de alma durante o seu caminho. Você não se engessa numa coisa só. Uhum. E você abre o seu conhecimento para expandir mais. Não para você saber das coisas, mas para trazer aquela sabedoria sua que está interiormente, que abre para essas possibilidades de a gente olhar para o espelho e começar a ver vários Mateus ou várias Alines ali e não dar vazão só para uma silhueta carnal que a gente tem. Nós somos multidimensionais, gente. A gente tem tanta coisa aí para trazer para todo mundo aí que, a partir do momento que a gente se dá a esse olhar amplo de nós mesmos, a gente vai começar a reconhecer o quanto somos magníficos e o quanto a gente pode trazer essa magnificência da raça humana que a gente perdeu ou esqueceu ou adormeceu lá atrás. Mais ou menos assim. Isso mesmo. Já chegamos lá no multidimensional, já saímos do Já foi. Eu já entrei aqui na multidimensionalidade. Bem lembrava que era só para a gente falar de Sananda. A gente começa a empolgar, gente. Mas é que Sananda é multidimensional. É gostoso isso. Quando o Mateus fez o convite, comentou com a gente lá sobre o Sananda, né, sobre esse projeto, eu parei para pensar, eu falei, cara, a primeira consciência que me chamou foi Sananda para esse trabalho. Depois que eu conheci o Cris, que nós fomos... como é que fala? Fomos... eu me perco. Saímos, entramos nesse caminho, a gente sabia que a gente estava sendo preparado para alguma coisa, depois que veio o Cryon. Mas o primeiro ser que entrou em comunicação, a primeira consciência foi Sananda, né? Aí que eu lembrei, falei, nossa, eu tenho tantas vivências, o que eu escutei já com minha mediunidade, minha capacidade, foi de Sananda, realmente, porque foram as passagens da Bíblia que eu já conhecia que vieram para serem ressignificadas por mim, né? Você sabe que eu perguntei hoje, eu estava aqui em casa agora há pouco, antes da live, né? Eu falei, amor, a gente vai falar sobre Sananda, e a gente tem uma imagem de Jesus aqui meditando, né? E carinhosamente a gente chama ele de Magrão, né? A gente olha para ele e fala, eu falei, Magrão, cara, a gente vai falar de você um pouco hoje, dessa figura que você trouxe para nós, de representar o amor, né? O que a gente pode falar, né? O que a gente pode abranger para trazer essa imagem de mestre do amor que você é, né? Aí ele pegou e me respondeu, vocês querem falar de amor? Falem de vocês. Falem o que vocês são, o que vocês representam, o que você se assemelha em mim, que estou aqui meditando, dando risada lá de uma fonte que você tem aqui, que escorre água. E eu comecei a dar risada, eu virei para a Bina e falei, Bina, eu vou falar sobre que Jesus está renascendo dentro de cada ser humano. Essa herança divina que está ressurgindo dentro de cada um de nós. Então, essa forma mais carinhosa de você olhar tanto para Jesus, que veio representar o amor, quanto para Sananda, que é essa energia toda que veio representar Jesus na matéria, né? Olhar para as pessoas e perceber o quanto as pessoas estão tomando conta disso, né? Não se envaidecendo com isso, não se colocando numa posição de soberania, de prepotência, mas sim de empoderamento, de saber que você tem muita coisa guardada aí dentro, que não é só esse pecado que você acreditou que você tinha que sofrer para conquistar alguma coisa. Você pode olhar dentro para si e olhar o quanto você é magnífico, o quanto você pode trazer poderes sobrenaturais que podem curar a sua vida, né? Quantos nós não viemos aí para se curar de determinada situação, né? E hoje a gente está percebendo o quanto a gente pôde nos trazer de benefícios a si mesmo e está proporcionando para outras pessoas isso, olhando de igual para todos, né? Não olhando como Salvador, que a gente olhou para si lá atrás, né? É isso, gente. É isso que sempre nos falam, né? Que a gente também tem o curso canalizador e eles se colocam assim. Você nunca deve nos olhar, né, de joelhos para nós. Isso não é. Aí nós não iremos nos comunicar. Você tem que se colocar de igual, porque é isso que somos, né? Então essa informação é importante, que o Mateus também estava falando antes, né? É a gente se colocar como irmão, todos, né? Uns mais velhos, outros mais novos nesse caminho, uns maiores, outros menores, mas todos irmãos. Isso é requerido e também sempre nos falam
A única coisa que vocês não devem é duvidar de si mesmos, né? Isso é a única coisa que não é permitida, por exemplo, na nossa ferramenta. Nunca duvidar de si mesmo. Que lindo. Acho que para todo mundo, né? Gente, a gente adorou esse momento, de verdade. Espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Somos meio atrapalhados mesmo, a gente está falando, recebe uma informação, ou escuta uma outra coisa e desvia totalmente o assunto, não lembra do que falou. Esse é o nosso dia a dia, não é porque a gente está na live. Assim, muitas vezes a gente vai falar, peraí, deixa eu voltar lá no quarto para saber o que eu ia falar na hora que eu entrei na cozinha. Então vocês passam Então estamos em família, gente, tá tudo certo. Porque se eu for fazer uma outra coisa, eu já esqueci o que ela tinha me pedido. Aí Mas agora eu já aprendi uma coisa de cada vez. Sim. Se ela me der duas coisas, eu faço uma e esqueço a segunda, eu tenho que pedir de novo para ela. Porque a gente está muito numa multidimensionalidade, assim, onde vem muita informação, né? Aí vem uma informação, você vai e faz. E aí a outra informação, calma aí, deixa eu voltar lá para recuperar essa informação. Passa muitos dados, né, pelo nosso campo hoje em dia. Então, é muito comum esse processo acontecer. E assim, a gente dá muita risada com isso. A gente se diverte muito com esse processo que a gente está vivendo também. E vai se virando, né, dentro desse contexto todo. E as atividades do dia a dia, e daqui a pouco eu estou canalizando, e estou aqui lavando a louça, e aí vai. É muito vida real, né? Também a presença, né? A gente está tão na presença ultimamente que às vezes a gente se atrapalha completamente com as agendas, com horários, não sabe que dia tá. Não sei se é comum para vocês, para mim sempre foi. Total. Muito comum. Total. Relembra, não sabe nem o que comeu ontem, mais ou menos isso. Não, e lembrar, por exemplo, tem amigos meus que falam, nossa, mas quanto tempo faz que você não fala comigo? De cara, eu estou muito focado, muito presente naquilo que eu estou vivendo e às vezes eu esqueço que as pessoas existem, eu tenho que lembrar, aquele amigo lá, nossa, faz tempo que eu não falo com ele, eu vou lá e chamo, porque a gente está muito presente naquilo que a gente está fazendo. Então acontece muito isso, né? Às vezes eu paro e penso, nossa, tinha que fazer tal coisa, falar com tal pessoa, faz tempo que eu não falo. Acontece muito também que quando não está no ciclo diário, né, o processo, ele acaba, né? Todo dia eu pergunto para mim que dia que é o... Mas, Matheus, você não tem a sensação de que quando você encontra as pessoas, que você está com elas o tempo todo? Porque eu tenho essa sensação, eu não consigo me sentir separado mais de ninguém. Todas as pessoas, para mim, é como se eu estivesse vendo todos os dias. Eu acho que, de alguma forma, até pelo nosso trabalho e já um pouco da nossa consciência, a gente entende que a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem aquela saudade dolorosa de alguém que está longe. Não é. Aqui nessa presença eu não chamei a pessoa. E aí, às vezes, o outro ainda tem essa consciência, né? De que tem que conversar todos os dias, tem que chamar todos os dias, tem que fazer esse contato. Mas para nós é algo muito natural. Nós estamos todos juntos e a hora que a gente se encontrar na sincronicidade, a gente se encontrou no físico e está tudo certo. E aí a gente precisa relembrar dessa visão mais tridimensional, né, que as pessoas, né, às vezes possam ter. Mas é interessante tudo isso que está acontecendo e muito, muito lindo tudo que está se apresentando, né? Essa nova forma de viver, assim, e muita leveza, né? A gente está experienciando assim uma vivência muito leve, até todas as questões que estão acontecendo conosco agora, assim, sendo tudo muito leve e muito no fluxo. Não tem preocupação, não tem ansiedade, não tem nada disso. A gente vai fazendo o que precisa, vai vivendo, vai se cuidando, vai colocando amor em tudo. E as coisas vão fluindo, né? As coisas vão fluindo. A gente foi num movimento de consulta da Aline hoje de novo, falei, caramba, como tá tudo tão leve, né? Tão fluido, assim. A gente nem não tem sintomas de desequilíbrio, né? No processo, assim, é muito legal. E às vezes acontece, só que o retorno também é mais rápido. Né? Claro. Semana passada, por exemplo, eu tive um processo físico de desintoxicação, mas no outro dia, opa, voltei. Vamos continuar, vamos atender, vamos trabalhar.
E está acontecendo, as coisas estão sendo muito rápidas também, muito rápidas. Os dias estão mais rápidos, os acontecimentos de decodificação também dos processos está muito mais rápido. Eu acho que está numa outra oitava de frequência o processo, né? Aquilo que demorava um tempo para a gente poder acessar ou para decodificar está muito rápido, muito rápido. Eu pego meu computador, tenho uma informação, vou lá, digito, já consigo organizar como que eu vou fazer, tenho as informações, já estou lançando, postando, publicando, movimentando, né? Tá tudo muito veloz isso. E eu percebo esse ano também uma força de ação muito grande, né? De fazer muitas coisas em pouco tempo. A gente está se percebendo assim, passa uma semana, a gente olha, meu Deus, quanta coisa eu fiz nessa última semana, quantos anos aconteceram nessa última semana. Vocês estão vivendo isso também? Sim. Muito. E tá, a gente mesmo estava fechando questões de agenda, organizando datas essa semana, a gente falou, cara, provavelmente já acabou o ano já. Né? Tem questões que a gente marcou em dezembro, eu falei agora, não tem data esse ano para encaixar alguma coisa. Então você já percebe, você antecipa o seu ano praticamente. Você nem vivencia tudo, mas se antecipa de uma forma de, né, colocar as datas em tudo. Mas super tudo muito leve, gente. E primeiramente a gente também gostaria de parabenizar vocês por esse momento especial que vocês estão vivendo aí na leveza, cada vez mais tranquilidade e harmonização aí para esse momento lindo. E, gente, fazer mais, cada vez mais também essa movimentação que vocês estão fazendo de chamar as pessoas para um bate-papo mesmo, para falar de alguma questão energética, ou falar de Sananda, falar de qualquer ser que for, mas fazer essa movimentação descontraída, gostosa. Né? Não somente focar naquilo que a gente faz nos cursos, que é canalizar, trazer aquela coisa mais, né, todas as ativações e tudo mais, e também mostrar o nosso lado humano, o nosso lado de como a gente lidar com isso tudo. Né? Como que é leve, como que é divertido, se é gostoso determinadas coisas, se temos desafios aí durante o caminho a, né, integrar alguns fractais, fazer algum processo de desintoxicação aí de uma outra realidade. E é bom a gente mostrar também esse lado humano, esse lado gostoso de vivenciar isso tudo também. E daqui a pouco não tem mais canalização nenhuma, mas também a gente vai fazer o quê? Vai falar de quem? Né? Vamos falar quanto tempo vai ser isso, mas daqui a um pouco não tem mais isso, gente. Todo mundo sabe disso, mas tá tudo certo. Todo mundo vai estar em total contato e né, vai se interconectar. Não será necessário mais canais em um determinado período, né? Porque vai haver uma conexão direta assim, com todos. Mas aí a gente vai ter várias outras atividades para realizar. Tem muito para fazer, né? Não vamos fechar as portas para nada, gente. Vamos se integrar no que tiver vindo aí pela frente. Aí. Acho que, pelo que a gente percebe, o tanto que a gente já está num espaço de compreensão diferente, a gente vai ser auxílio para muitas pessoas também entenderem, chegarem onde a gente chegou. E que seja um salto quântico também, que lá pelas tantas aconteça com todos e ninguém precise passar pelo processo que a gente está passando. Mas eu acredito que quantos canais que estão sendo formados, né? Tantos emanadores de energia, né? Tantas pessoas que estão fazendo as ferramentas quânticas, estudando para serem esses canais, eu acho que a gente ainda vai ter um trabalhinho pela frente. Muito. Tem. E as nossas ainda não chegaram, então a grande quantidade de pessoas que vão acessar essa informação ainda está para acontecer, e aí essa menor quantidade de pessoas que agora passaram pelo processo, naturalmente serão o auxílio, né, daqueles que chegam depois nesse movimento. Eu vejo que vai acontecer dessa forma, acho que a gente ainda está sendo preparado para o maior trabalho, para o grande trabalho que vem, né, quando um grande número de pessoas irá despertar para essa realidade. E eu acredito nisso e vou acreditar até que não seja mais possível, porque eu quero que muitas pessoas possam estar vivenciando isso agora nesse momento desse espaço-tempo da Terra, né? E existia a possibilidade até da humanidade toda, né, ter movimentado a ascensão, e pelo que eu recebi, muitos não fizeram a escolha, né?
mas ainda uma grande parte vai fazer esse movimento e vai precisar do auxílio para trilhar esse processo. A gente gosta muito, inclusive até no nosso grupo fechado, a gente costuma muito trazer coisas do dia a dia. Trazer essa parte da vida real, assim, dos bastidores, do que a gente passa nos processos, como que a gente lida com as coisas do dia a dia, né? Esse lado humano que Jesus também trouxe muito, né? Se a gente vê uma representação de Jesus mais aberta, vamos dizer assim, que está chegando agora, e nas minhas canalizações vem muito isso, dele falando sobre as coisas da vida dele também, como foi a vida dele humana, como ele lidava com as questões humanas, quais os desafios que ele teve também, né? Essa é uma novidade nas energias, nas informações que eu recebo dele, que é ele falar dessa parte humana também. E isso traz uma identificação para as pessoas também, se conectarem com isso, entender que a gente não está no mundo da Marvel, né? São grandes super-heróis da Marvel no processo, a gente só está acessando informações na busca de contribuir com esse processo, mas trazer isso para a nossa vida e melhorar a vida humana, e assim também auxiliar na melhora da vida de todos que nos acompanham, né? E essa é a grande chave do processo. E eu acho que esse ano 8 vai pedir muito isso. A gente colocar tudo isso que a gente está vivendo na nossa prática, né? Para melhorar todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia mesmo. Acho que isso vai ser uma grande sacada, né? Integrar esse lado, né, espiritual, multidimensional, trazendo isso para o contato com o corpo, trazendo isso para os relacionamentos, trazendo isso para a prosperidade, trazendo isso para contato com a família, trazendo isso para as interações sociais, trazendo isso para as tomadas de decisão, né? Então, é muito isso, eu acho que nesse momento, assim, fazer esse aterramento da frequência e da informação. Amados. Muito bem, gente. A gente desliga aí, mas tem muita conversa ainda para a gente desenvolver. Vamos marcar outros momentos, vamos puxar outros assuntos, outros conteúdos, para a gente conversar mais. A gente gostou muito de receber vocês aqui. Muita gratidão. Gratidão a vocês. Então, eu tive uma aula aqui hoje, eu fiquei só aqui, só recebendo. Eu disse, ai, que lindo. Gratidão. A gente que agradece, gente, o espaço, o convite sempre. E com certeza teremos outras oportunidades aí da gente dar risada um pouco e falar dessa vida um pouco mais além aí que a gente vivencia disso tudo. Tá bom, gente? Gratidão, queridos. Olha, gratidão pelo seu carinho. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Tchau.